Parabéns, São Paulo! Vamos lá contar um pouquinho da história de São Paulo. A fundação de São Paulo insere-se no processo de ocupação e exploração das terras americanas pelos portugueses, a partir do século XVI. Inicialmente, os colonizadores fundaram a Vila de Santo André da Borda do Campo em 1553, constantemente ameaçada pelos povos indígenas da região. Nessa época, um grupo de padres da Companhia de Jesus, da qual faziam parte José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, escalaram a Serra do Mar, chegando ao Planalto de Piratininga, onde encontraram ares frios e temperados como os de Espanha, e uma terra muito sadia, fresca e de boas águas. Do ponto de vista de segurança, a localização topográfica de São Paulo era perfeita. Situava-se numa colina plana e alta, cercada por dois rios, o Tamanduateí e o Anhangabaú. A data oficial reconhecida para a fundação da cidade de São Paulo é a da Convenção de São Paulo, 25 de janeiro de 1554, quando foi realizada a primeira missa no local do colégio fundado pelos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que se chamou Colégio São Paulo de Piratininga, dando origem ao povoado que se tornou ou que se formou ao seu redor. O lugar escolhido foi estratégico, numa elevação entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, garantindo proteção contra ataques e ampla visibilidade dos caminhos que levavam até lá. Atualmente, o local é conhecido como Pátio do Colégio e mantém parte da colina histórica preservada. Porém, em 1560, o povoado ganhou foros da vila e Pelourinho, mas a distância do litoral e isolamento comercial e o solo inadequado ao cultivo de produtos de exportação condenou a vila a ocupar uma posição insignificante durante séculos na América Portuguesa. Em 1681, São Paulo foi considerada cabeça da capitania de São Paulo e, em 1711, a vila foi elevada à categoria da cidade. Apesar disso, até o século XX, o São Paulo continuava como um quartel-general de onde partiram as bandeiras, expedições organizadas para apressar índios a procurar minerais preciosos nos sertões distantes. Ainda que não tenham contribuído para o crescimento econômico de São Paulo, a atividade bandeirante foi responsável pelo devassamento e ampliação do território brasileiro a sul e a sudeste, na proporção direta do extermínio das nações indígenas que opunham resistência a esse empreendimento. Nos 464 anos aqui de São Paulo, do desenvolvimento econômico ao processo de industrialização, de existência, uma pequena aldeia formada ao redor de um colégio de jesuítas transformou-se numa das maiores aglomerações do planeta, a região metropolitana de São Paulo. Com 39 municípios e uma mancha contínua urbanizada de cerca de 1.700 quilômetros quadrados, a metrópole tem um eixo leste-oeste que cobre mais de 80 quilômetros de extensão urbana. No entanto, a cidade de São Paulo esteve contida durante 3 séculos iniciais em seu sítio original, uma pequena elevação entre o rio Tamanduateí e o ribeirão Anhangabaú. O crescimento vertiginoso da urbanização iniciou-se com a instalação da Ferrovia Santos-Jundiaí, na segunda metade do século XIX. A posição estratégica da cidade, como passagem obrigatória entre o porto e as rotas de escoamento do café, então plantado em quase todo o interior paulista, levou à modernização radical da sua estrutura econômica e urbana. Na passagem do século XIX ao XX, a cidade já estava totalmente transformada. O comércio se diversificou, atraindo todo tipo de atividade, como casas de câmbio e hotéis,
E a área urbanizada se espraiou para atender ao rápido aumento da população, principalmente com a vinda de imigrantes estrangeiros, em sua maioria italianos, portugueses, espanhóis, sírio-libaneses, japoneses e judeus. A industrialização se acelera após 1914, durante a Primeira Guerra, Grande Guerra, né, digo. Mas o aumento da população e das riquezas é acompanhado pela degradação das condições de vida operários que sofrem com salários baixos, jornadas de trabalho longas e doenças. Só a gripe espanhola dizimou, infelizmente, 8.000 pessoas em 4 dias. Os operários se organizaram em associações e promovem greves, como a que ocorreu em 1917 e parou toda a cidade de São Paulo por muitos dias. Nesse mesmo ano, o governo e as indústrias inauguraram a Exposição Industrial de São Paulo, num suntuoso Palácio das Indústrias, especialmente construído para esse fim. O otimismo era tamanho que motivou o prefeito de então, Washington Luiz, a afirmar com evidente exagero: a cidade é hoje alguma coisa como Chicago e Manchester juntas. Mas a partir dos anos 30, ao atingir 1 milhão de habitantes, a cidade assume um perfil de metrópole industrial. Começa aí então a verticalização da área central e a construção de vários bairros industriais e operários. Destaca-se a inauguração, em 1934, do edifício Martinelli, maior arranha-céu de São Paulo, à época com 26 andares e 105 metros de altura. Já na década de 40, foi marcada por uma urbanística sem precedentes na história da cidade. O prefeito Prestes Maia colocou em prática o seu plano de avenidas, com amplos investimentos no sistema viário. Nos anos seguintes, a preocupação com o espaço urbano visava basicamente abrir caminho para os automóveis e atender aos interesses da indústria automobilística que se instalou em São Paulo em 1956. A cidade continua, né, espraiando-se de forma vertiginosa. O marco simbólico dessa metropolização acontece na comemoração do 4º centenário da cidade de São Paulo, em 1954, sobre o lema ufanista: São Paulo não pode parar. Quem não lembra disso? Nas décadas seguintes, a vinda de população emigrante para São Paulo acabou gerando a construção de bairros irregulares nos espaços vazios do sítio urbano. Isso gerou uma estrutura totalmente caótica da cidade. Atualmente vivem em São Paulo mais de 10 milhões de pessoas, somando-se quase que, digamos, 11 milhões, sendo quase 1 milhão em favelas. Por São Paulo, trafegam quase 6 milhões de veículos diariamente.